Joe Biden e Donald Trump viajam hoje para a fronteira dos Estados Unidos com o México. A crise migratória será um dos pontos centrais nas eleições de novembro. O presidente americano deve se encontrar com agentes de patrulha da fronteira, autoridades policiais e líderes locais em uma cidade no sudeste do estado do Texas. Essa é a primeira vez em 13 meses que Biden visita a região, que é vista como uma de suas maiores vulnerabilidades políticas. Uma pesquisa da CNN no início do mês apontou que apenas 30% dos americanos aprovam o desempenho do governo democrata nessa questão. O presidente critica os republicanos do Congresso por barrarem um pacote que incluía a ajuda para a política de fronteira. A cerca de 500 quilômetros de Biden, Trump vai visitar outra cidade do Texas. Vai se encontrar com integrantes da Guarda Nacional do Estado. O ex-presidente tem participado de vários eventos na região para reforçar sua retórica anti-imigração. Ele promete que, se voltar à Casa Branca, vai fazer a maior operação de deportação em massa da história dos Estados Unidos e vai criar campos de detenção para imigrantes legais. É assunto polêmico. Américo Martins, nosso analista sênior conosco, de olho nos debates que acontecem lá nos Estados Unidos. Américo, e aí nesse ponto a gente tem posturas muito divergentes entre Donald Trump e Joe Biden, como pensam os republicanos e como pensam os democratas. O quanto que a questão migratória pode definir essa corrida pela Casa Branca? Carol, é um dos pontos que certamente vai definir a corrida eleitoral nos Estados Unidos. Existem duas grandes preocupações para os americanos, isso é indicado por todas as pesquisas de opinião que você analisar lá nos Estados Unidos. Eles estão preocupados com o desempenho da economia, que nem vai tão mal assim, mas o americano médio tem ali sentido muito efeitos da inflação, não está se sentindo mais bem de vida, vamos dizer assim. Então é uma grande preocupação a economia, como de resto costuma ser em praticamente todas as eleições. E o outro ponto é justamente a imigração. E aí, esse é um calcanhar de Aquiles para o presidente Joe Biden, o presidente que adotou uma postura muito mais razoável do que o seu antecessor, o ex-presidente Donald Trump, que tinha uma retórica muito forte, muito negativa com relação aos imigrantes e está reforçando justamente essa retórica. O Trump continua chamando os imigrantes de criminosos, de invasores, de estupradores, por exemplo. Há uma frase dele ficou famosa dizendo que eles eram tudo isso e que talvez no meio desses imigrantes existiam também algumas pessoas de bem. Então ele inverte completamente ali a lógica das pessoas que querem entrar nos Estados Unidos, em sua grande maioria, por uma questão econômica. Eles querem, obviamente, melhorar de vida. Agora, a imigração, Carol, nos Estados Unidos é um grande problema. Somente no ano passado, 2,5 milhões de pessoas entraram de forma ilegal nos Estados Unidos. O que eles fazem? Eles atravessam a fronteira e eles declaram que eles estão procurando asilo político por conta de perseguições nos seus países, por conta de problemas os mais diversos. E enquanto esse pedido de asilo é processado, esses 2,5 milhões de imigrantes só do ano passado continuam nos Estados Unidos esperando pelo julgamento do seu caso. Com isso, Carol, coloca-se, obviamente, uma pressão muito forte nos serviços públicos nos Estados Unidos. E isso causa um grande incômodo, especialmente naqueles estados que fazem fronteira com o México, os estados do sul dos Estados Unidos. Por isso, os dois presidentes vão hoje, por coincidência, ao mesmo dia, visitar cidades na fronteira entre o Texas e o México. O presidente Joe Biden vai para uma cidade chamada Brownsville, ele vai tentar também adotar uma retórica um pouco mais forte contra a imigração, mas ele vai atacar os republicanos, porque houve um acordo no Congresso para passar uma legislação que daria poderes muito mais fortes ao Joe Biden para, por exemplo, expulsar imigrantes ilegais no país. Mas essa legislação, que chegou a ter um acordo entre democratas e republicanos, acabou sendo bombardeada
liderada pelo Donald Trump, os republicanos na última hora voltaram atrás. Por quê? Para não dar essa força ao Joe Biden no momento da reeleição. Eles querem fustigar o presidente Joe Biden e não querem dar ali os instrumentos para ele poder de fato lidar com essa questão. E o Joe Biden também está adotando, infelizmente, uma retórica muito mais dura neste momento, porque ele está sendo forçado a isso. Você mesmo acabou de dizer que só 30% dos eleitores americanos concordam com a forma como o Biden está tocando, está administrando essa questão. E o Donald Trump vai fazer um verdadeiro show hoje. Ele vai para um lugar chamado Eagle Pass, que é justamente na fronteira, uma passagem na fronteira. Ele vai estar próximo do governador Greg Abbott, que adotou políticas draconianas ali naquele ponto da fronteira, aumentando muros, criando mais arame farpado na fronteira e deportando de uma forma muito controversa e talvez ilegal vários desses imigrantes que chegam naquele ponto do Texas, o que não é uma responsabilidade do governo estadual, mas sim do governo federal. De qualquer forma, esse é um grande problema, vai ser uma das grandes questões da eleição e a gente espera hoje mais um show do Trump também adotando uma retórica muito forte. Ele vai falar em campos de detenção, como você disse, o que é uma coisa muito controversa e obviamente também essa deportação em massa. A questão dos imigrantes de fato é um problema, não é uma solução fácil e esse tipo de retórica funciona para as eleições, não funciona para resolver o problema de fato. E aí, Américo, lembramos da eleição quando o Donald Trump foi escolhido o presidente dos Estados Unidos. E a questão da imigração, de fato, tomou grande parte dos debates. Naquela oportunidade, Donald Trump defendeu a construção daquele muro na fronteira com o México. Foi algo que acompanhamos com muitos detalhes. Donald Trump, caso eleito, ele promete uma radicalização? Seria um tom ainda mais elevado? Sim, Carol, muito provavelmente. É típico da extrema-direita, né, de candidatos radicais, vilanizar o outro, o estrangeiro. Isso acontece aqui na Europa também com a questão da imigração, acontece nos Estados Unidos. E o Trump é um grande populista, é uma pessoa que domina ali a comunicação em massa, foi um apresentador de televisão, ele sabe manipular essa opinião pública americana. E, de fato, é um número elevado de imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos todos os anos, como eu disse, 2,5 milhões de pessoas só no ano passado, um recorde. Então ele vai adotar essa retórica muito forte e, se eleito, ele muito provavelmente vai retomar algumas daquelas políticas que não funcionaram quando ele estava no poder, mas que causaram muita polêmica, como, por exemplo, separar as crianças dos seus familiares, como deportar crianças para os seus países de origem, como desrespeitar ali uma série de convenções que os Estados Unidos assinam, convenções de respeito aos direitos humanos. Por quê? Veja, desses 2,5 milhões de pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos, uma grande parcela está em busca de uma vida melhor, uma vida economicamente melhor. Mas existe um número considerável de pessoas que são, de fato, perseguidas nos seus países. E não só em ditaduras na América Latina, como a Venezuela ou a Nicarágua. Existe um número muito maior de pessoas fugindo, por exemplo, da Rússia, de partes do Oriente Médio e que entram pela fronteira justamente pelo México. Seria uma forma mais fácil deles entrarem nos Estados Unidos. Então, é um problema muito complexo, é um problema que exige uma série de medidas e colaboração entre determinados governos, como, por exemplo, o governo do México, que obviamente faz fronteira com os Estados Unidos, e não se resolve com canetadas ou com medidas unilaterais, por mais duras que elas sejam. A tese do Trump é que, ao adotar uma retórica muito dura e ações muito duras, ele desestimularia essa imigração para os Estados Unidos. Na prática, não é isso que necessariamente acontece, porque as pessoas às vezes não têm outra opção. Se elas estão sendo perseguidas nos seus países, elas vão tentar buscar abrigo em algum lugar e os Estados Unidos é um desses postos. Então, é uma situação muito complexa que é um problema não só nos Estados Unidos, como em vários outros lugares e não vai ser resolvido apenas com uma retórica mais forte ou com ações como a do governador do Texas, que deporta imigrantes ilegais, que quando eles estão no Texas, ele paga passagens para eles irem para outros estados que são governados pelos democratas. Então essas são políticas muito controversas e que no final das contas não resolvem completamente o problema.
Américo Martins, hoje dia agitado nos Estados Unidos com essa agenda de Biden e de Donald Trump. O tema é imigração. O Américo vai acompanhar e trazer em detalhes aqui durante a nossa programação com análise para você.